Neste curso, a gente vai explorar alguns dos transtornos mais comuns em crianças hoje. Autismo, TDAH, TOD, dislexia, descalculia, ansiedade, TOC, SPA, síndrome de Down. Gente, há uma infinidade. Para vocês terem ideia, síndrome de Down tem nível de suporte. Mas se descobriu há alguns 6, 7 anos atrás que a síndrome de Down, muitas crianças com síndrome de Down são autistas, só que são autistas leves. Então, a gente tem que começar a se informar um pouco mais, estudar um pouco mais. Fácil? Não, não é fácil, gente. Mas se a gente fizer cada formação de cada síndrome, de cada transtorno, por quê? Porque quando a gente conhece de verdade cada um, a gente tem a clareza se existem as comorbidades ou não. Né? Será que essa criança só tem isso? Né? Até na hora que a gente lê um laudo ou recebe uma criança laudada, a gente vai olhar para o laudo e vai dizer, não, mas ele não tem só isso. E a gente pode questionar a família e colocar no relatório que essa criança apresenta sintomas de dislexia, apresenta sintomas de TAG, que é de ansiedade generalizada, é aquela criança que arranca os cabelos, que rói as unhas o tempo todo, aquela criança extremamente insegura, aquela criança que chora para entrar em sala de aula todos os dias, sem nada ter acontecido na escola. Então, assim, existem alguns sintomas físicos que a gente consegue perceber alguns transtornos, tá? Trabalhar esses transtornos no dia a dia, em sala de aula, é difícil? É, mas quando a gente tem essa educação personalizada, fulaninho a gente tem que trabalhar assim, com fulaninho assim, com cicraninho dessa forma. Então, a gente já chega em sala de aula preparado para que as coisas aconteçam na maior normalidade possível. Barulho sempre vai ter, choro sempre vai ter, dependendo da idade, a mordida vai ter. Essas coisas são comuns em sala de aula. O que tem saído do controle em sala de aula são agressividades fora do comum, agressividades contra o professor, é a criança que joga objetos em outra, é a criança que não consegue controlar o xixi, o cocô em sala de aula, é aquela criança que, por exemplo, não pode receber um não, que está destruindo a sala inteira. Então, existem algumas demandas hoje bem diferentes do que a gente acha que é o barulho normal de sala de aula ou de um período de adaptação. O período de adaptação na escola, geralmente, ele é tumultuado, com muito choro, muita confusão. Agora, você imagine um período de adaptação com crianças neurodivergentes. E aí a gente tem, né, que chamar a gestão para fazer, por exemplo, para evitar tanta confusão, adaptação em dias diferentes, para que essas crianças conheçam a escola um pouco antes, porque eles levam mais tempo para mudar o hábito. Mas tudo isso está baseado no funcionamento cerebral. Quando a gente entende que o cérebro de uma criança autista leva o dobro do tempo do que aconteceria no cérebro normal, por exemplo, nós adultos, quando a gente vai mudar, ditos normais, né? A gente vai mudar um hábito, a gente leva em média 3 meses para que isso vire realmente um hábito. É uma luta constante do cérebro não querendo sair da zona de conforto. Se para a gente, que não é neurodivergente, existe 3 meses de adaptação, imagine o neurodivergente que, em média, leva o dobro do tempo. Então, varia 6 meses. Esses 6 meses de período de adaptação, ele precisa ser o tempo todo focado no hiperfoco da criança, para que ela se sinta cada vez mais segura e cada vez melhor. Porque o hiperfoco, para quem é neurodivergente, é como se fosse uma droga da dopamina, por exemplo. Ele acessa no cérebro uma sensação de plenitude, de segurança, de felicidade. É a droguinha da felicidade, é o hiperfoco. Naquele lugar, sobre aquele tema, ele se sente tão bem e tão seguro que ele está feliz o tempo todo. Então, quando a gente trabalha com o hiperfoco e sabendo das limitações e do tempo que essa criança vai precisar, a gente vai fazendo com que esse desmame do hiperfoco aconteça de maneira gradual e sem tantos transtornos em sala de aula.